Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindos. Boa noite a todos que começaram a entrar. Olá. Boa noite. Boa noite, boa noite. Vou dar mais algum minutinho, esperando que as pessoas entrem. Eu começo às 20 horas. Normalmente a nossa live começa às 20 horas em ponto. A gente tá aqui esperando. Oi, meu amor, tudo bom, Jesus? E a gente fica aqui aguardando todos vocês entrarem. Começando a entrar em conexão com a nossa casa virtual, nossa amada Quinta de Luz, que ainda continua no eixo virtual. Voltaremos em breve, se Deus quiser. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Lembrando, vamos lembrar aí, que nosso site, está funcionando para as pessoas que querem fazer tratamento à distância. Muitas pessoas nos perguntam como é que fica o tratamento à distância. Então, ele é feito todo virtualmente pelos nossos sites. Nosso Instagram e YouTube estão também conectados. Felipe, a gente tá reformando a casa, Como vocês sabem, a gente tá saindo, estamos de mudança, saímos da Madalena e vamos para o Engenho do Meio. Depois a gente passa direitinho lá o endereço para todos vocês, até para que vocês passem na frente e já comecem a se familiarizar. Fica atento no nosso site, no YouTube e no Instagram, que a gente vai passar essa informação e vocês darem uma olhadinha na casa, até para saber onde é que chega. Mas a gente está em reforma, Felipe, estamos em reforma. A casa, a gente vai devagar, porque como a gente tem essa parte toda de doação, vivemos de doação, então vocês sabem que a gente vai devagarzinho, construindo todo um projeto aí, e a gente vai construindo, derrubando, porque a casa precisa ficar bem adaptável para todo o trabalho. Como faz a doação? Faz o seguinte, depois dá um oi no particular aqui do Instagram, que a Patrícia Marinho ou a Maria de Jesus está na sala, ela pode bater um papinho com você depois que a gente encerrar aqui, tá? Aí pode ajudar sim, a gente tá precisando dessa doação, e toda doação que vier é muito bem-vinda, para essa reconstrução. Então Jesus pode te passar aí vou até dar uma indicação aqui, quem sabe Jesus propõe, eu falo na Maria de Jesus, ou então o Márcio, que são eles que cuidam dessa parte, ou até a Melissa, são as pessoas que cuidam dessa parte, de todo o processo de recebimento, para que a gente transforme. Olha Jesus colocando aí o número do celular dela, tá, Felipe? Anota aí, quem quiser. Jesus está passando o número do celular dela para quem quiser fazer a doação, para nos ajudar na casa. A gente está fazendo aí as reformas e a gente está precisando aí dessa força. Então, Felipe, por conta disso, a gente pode demorar, acredito que lá para meio do ano, eu espero que meio do ano, mas eu acredito que vá mais um pouquinho mais para frente. Como eu falei, a gente vive doação, precisa dessas doações, então a gente fica assim, indo devagarzinho, construindo no pouquinho do que a gente tem, Então é isso. Então a gente, eu acho que não custa nada lembrar que a Quinta de Luz, ela sobrevive sobre essas doações,
né? E aos trabalhos voluntários de todos vocês, né? Que frequentam a casa, né? Que ajuda a casa de alguma forma. Então a gente só tem que agradecer, e o nosso papel aqui é de levar essa doutrina, né, espiritual, para que todos nós possamos ter um esclarecimento, né, para todos nós termos um eixo de consciência na própria evolução, né. Kátia, eu tô um pouquinho ceguinha porque eu não enxergo muito, tá? Mas olha só, Kátia, fala com Jesus, ela passou, eu vou pedir para ela passar novamente o número dela. Fala com Jesus depois, tá? Porque ela vai te explicar como é que a gente faz essa parte de doação, recebe essas doações, tá bom? Eu agradeço bastante a todos vocês, né? Por essa disponibilidade, né? Agradeço por perguntar, né? Que isso é tão importante. Patrícia hoje vai me auxiliar, ela tá passando aí o número de Jesus, ela vai me auxiliar junto com as perguntas, tá? Se existir as perguntas, aí Patrícia passa para mim. Eu tô com uma telinha aqui de um computador aqui na minha frente, ela vai passar para mim. E Patrícia tá passando o número aí de Maria de Jesus, tá? Eu acho que seria interessante a gente ficar passando para quem tiver com desejo de fazer esse eixo de doação. A casa, a Quinta de Luz, a gente recebe com muito amor e com muito carinho para transformar em obras, né? Para que a gente possa mais precocemente abrir a nossa amada Quinta de Luz na fisicalidade e poder ajudar tantas as pessoas que ali vão em busca de auxílio, tá? Gente, vamos lá. A gente tem site, a gente tem Instagram. Hoje tô eu aqui e é com muita felicidade que eu trago hoje um material para vocês, né? Falando um pouquinho sobre essas guerras que a gente trava interiormente. Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa virtual, essa que está servindo de subsídio, de amparo, para que a gente possa bater esse papo com vocês e trazer um pouquinho mais de informação sobre a doutrina, né? E vou pedir para que todos vocês entrem em sintonia com o plano espiritual. Vamos respirar profundamente, desligando os sentidos materiais para uma ligação mais rápida e verdadeira com o plano espiritual. Então eu convido a todos vocês a fecharem os olhos levemente e elevando o nosso pensamento a Jesus para pedirmos ao nosso maior e modelo Jesus, juntamente com os mensageiros espirituais e simpatizantes, né, e protetores, que nos leve até a presença de Deus. Um minuto, respira. Amado Deus, pedimos que nos ajude a compreender as mensagens de hoje e receber os benefícios desta assistência, criando as melhores condições do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o tema A Nossa Grande Guerra Interior. Como sabemos, a maior e pior das guerras, elas não são travadas a todo instante, são travadas a todo instante dentro da nossa cabeça, né? Essas guerras que são travadas e que possuímos, cada um de nós possuímos esse eixo interno, né? Exacerbado de conflitos, né? Que carregamos dentro do nosso ser. Então assim, com essas palavras, começamos a perceber que a maior e pior das guerras, ela não é travada nas ruas, nas cidades, no ar,
nas águas ou mesmo em campos de batalha entre inimigos externos, soldados ou até mesmo civis, né? A grande batalha acontece todos os instantes dentro da cabeça de cada um de nós. E as consequências desta guerra interna são catastróficas para cada pessoa e para toda a humanidade. E a gente fala da humanidade sim, porque fazemos parte dela. E quando essas guerras, elas nos destroem internamente, nós levamos isso, né, para o mundo lá fora, né, para a humanidade. Então, os seres humanos, eles são por natureza os mais importantes protagonistas da vida. Então, se somos os protagonistas da vida, logo, eles se tornarão os mais numerosos habitantes do planeta. Concordam comigo? Com a destruição aí progressiva e sistemática e muitas vezes não, inconsequente, né? E inconsciente das demais espécies da vida. Então a gente está vendo aí bichinhos que estão precisando ser reproduzidos, né, em laboratórios até, para poder perpetuar essa espécie. E os demais, né, animais e outras espécies que a gente vai vendo que vai desaparecendo. Eu um dia desse estava escutando aí um documentário e vi que o tigre daqui a pouco ele some, ele desaparece. Então olha só, né? Então é necessário que a gente tenha esse nível de consciência do nosso próprio inconsciente. Porque essa volúpia voraz da nossa irracionalidade, ela nos transforma em verdadeiros guerrilheiros, né? Vamos travando uma batalha, e uma batalha muitas vezes até sem causa. Não é verdade? Poucos sabem, e é difícil acreditar que o nosso comportamento é quase sempre motivado por uma parte da nossa mente ainda pouco conhecida. E é isso que eu vou começar a destrinchar com vocês na noite de hoje, tá? Porque tem uma parte da nossa mente que ela é pouco conhecida. E essa atividade mental, vamos chamar até obscura e complexa, é o nosso inconsciente. Ele é responsável direto, ou por que não dizer também indiretamente, pela maioria dos males que tanto faz sofrer os seres humanos. Então, para a gente esclarecer um pouquinho, o que é o inconsciente, né? Onde está ele localizado, né, no cérebro? Qual a sua origem? E como ele vai se manifestando no nosso dia a dia? Há décadas, que a ciência, principalmente a psicologia, esforça-se para nos dar respostas a estas indagações. E infelizmente, grande parte deste questionamento continua sendo um mistério. Serão essas as perguntas que eu vou procurar aqui explicar na live de hoje e vou procurar de uma forma simples e vamos falar até didática, para que possamos assimilar e assim conhecer as ações do inconsciente na nossa vida, principalmente na nossa vida diária. Então, por favor, não fiquem assustados com o tema que estou trazendo hoje, né? Vou trazer muito mais profundidade, mas de uma forma simples, para que a gente possa ter um entendimento. Porque quando eu propus, né, Patrícia me manda e diz assim: olha, qual vai ser a live, qual vai ser o tema da tua live? Aí a gente está num momento tão atualizado dessa questão de guerra, né, lá fora, que eu disse, poxa, por que não a gente falar dessa guerra aqui dentro, né? Essa guerra que acontece silenciosa, porque é uma guerra silenciosa dentro de cada um de nós. Então, trazer a linguagem do inconsciente e a sua forma de expressar são quase sempre indireta e simbólica, na maioria das vezes, em que se
que esse inconsciente ele meio que se intromete no nosso comportamento social, ok? Eu achei maravilhosas as lives. Gente, vai nos nossos canais, assiste as lives que passaram aí, que as meninas, as nossas lindas meninas trouxeram aí, né? E tem uma falando sobre simbologia, sobre simbolismo, que é muito interessante. Vai lá escutar e aí tu vai entender tudo que eu tô trazendo aqui a nível de inconsciente, porque o inconsciente, dessa forma indireta e simbólica, ela nos traz muitos eixos de comportamento a nível de sociedade, né, familiar, e que a gente às vezes não pensa nisso. E é por isso que eu acho que hoje eu espero tocar um pouquinho vocês para poder despertar nesse processo de autoconhecimento. Porque esse inconsciente, ela se manifesta por meio de aspectos, às vezes, corporais, de gestos, na mímica, nos sonhos e em muitos outros comportamentos despercebidos, às vezes, e inteligíveis para as pessoas no nosso convívio, tá? Dependendo do que tem gravado nas nossas células, porque nós temos registros nas nossas células, né? Eu já tenho falado nisso, Alex fala muito dessa questão das células, né? Nas células neuronais que comandam os processos responsáveis pela vida instintiva e animal, e é bom ressaltar que as células do cérebro que comandam as nossas funções inconsciente, o que o inconsciente pode ser o nosso maior aliado, que é a sua função original, né? Ele pode ser um aliado, porque essa é a função original do inconsciente, ou ele pode se tornar aí o nosso pior inimigo, quando a mente está em conflito provocado por fatores psicobiológicos e sociais, né? Quando a gente começa a travar aí, a gente começa a escutar coisas, a gente começa a se impregnar, né? Então mexe nessa questão mais emocional, psicológica, né? E biológica, tá? Então por isso o autoconhecimento, que é uma tecla que eu bato sempre, eu, Márcio, João, né? As meninas que vieram aqui fazer, e elas vão voltar, viu? Com muitos temas bacanas. Então assim, esse autoconhecimento que a gente convida tanto a todos vocês a fazer, ele é tão importante quando compreendemos a observar e a lidar com o cotidiano, com o sofrimento nos quais a ação do inconsciente se faz notar de maneira desastrosa, né? Com a desestruturação não só do indivíduo, como da família e de toda uma sociedade, como extensão de conflitos individuais e familiares. Se a gente para pensar nessas explosões de pensamento que eu estou trazendo aqui para vocês, vocês vão verificar o que é essa guerra que está acontecendo, o que são essas guerras que acontecem fora da nossa casa até, né? Não precisa ir para uma guerra que, né? Enfim, eu não quero nem... Eu prometi a mim mesma que eu não ia nem falar dessa guerra, né? Mas é inevitável, né? Mas essas guerras a gente às vezes enfrenta dentro de cada um de nós, dentro dos nossos lares. Então o inconsciente, ele pode ser um aliado, mas ele pode ser aquele que vai causar tanto transtorno. Por isso que precisamos entender onde nossa alma, né, de seres em evolução espiritual, o homem não pode ignorar que mesmo estando encarnado, estando aqui, nessa terra, atua em dois mundos. E esses dois mundos, ele interage com seres que desconhecem esse seu estado consciente.
E aí a gente começa a verificar que a gente, nesse estado muitas vezes inconsciente, né, nesse estado consciente dessa inconsciência, a gente vai começando a provocar esses processos que abalam não só a nossa realidade aqui, mas a realidade extrafísica. E a gente precisa prestar atenção a isso. Não é a minha intenção aqui, por favor, assustar e nem disseminar aí medo, tá? Medo ou intolerância ou até mesmo pessimismo entre aqueles que ainda não despertaram para o autoconhecimento, ok? Pelo contrário, minha intenção aqui é trazer, meu desejo aqui, não é nem minha intenção, tá? É o meu desejo, é o de ajudar a compreender e assim a lidar melhor com o inconsciente, familiarizando-se, sabe, com esse importante comportamento que é o grande responsável pelo equilíbrio e essa homeostase do corpo e da mente. E é mais fácil, gente, combater quando se conhece o inimigo, se a gente pode dizer, né, embora que o inconsciente ele não é um inimigo, né, ele não é um inimigo, mas é seguramente o maior causador de desordens nos seres humanos. Então eu vou dar um exemplo, né, para a gente deixar bem claro aí. Vou dar um exemplo, como o que causa essa desordem? A agressividade, a violência, muitas doenças e os transtornos em geral são decorrentes de conflitos internos, isto é, a guerra entre o consciente e o inconsciente de cada pessoa, que extrapolam o próprio indivíduo, provoca toda a miséria social que estamos assistindo aí, a todo momento, em todos os pontos da Terra. Não é só aqui, onde está pertinho da gente não, mas em todos os pontos da Terra. Vou dar um exemplo bíblico. Desde Caim até os dias atuais, em que os homens cada vez mais se comportam de modo irracional, destruindo a si e o seu semelhante e os demais seres da natureza, nos resta pensar que todo esse suicídio e violência são frutos da evasão dos conflitos internos do inconsciente e de cada pessoa que compõe a sociedade. Concordam comigo? E eu vou dar ênfase aqui na veracidade desta afirmação que eu estou dizendo. Quanto há anos analisamos, estudamos e vemos na prática de comportamentos que pela total incoerência não tem nenhuma outra explicação senão como atos do inconsciente praticado pelas pessoas em estado alienados da mente. E olha, gente, a gente está vendo muita alienação da mente. São tantos os exemplos de como a maioria de nós age de forma inconsciente, movido pelo inconsciente, que ocupa a maior parte do cérebro e da mente, teríamos que ter várias lives mostrando os comportamentos que são induzidos por ele e as consequências desastrosas para a pessoa e para todos. Para o inconsciente, o julgamento é feito pelas aparências. Ele não tem a capacidade de analisar criteriosamente que tem o consciente. Concorda comigo? Porque o consciente, ele é dono da razão. Ou pelo menos deveria ser, né? Porque a gente vai vendo aí muitas razões que pelo menos deveria ser, né? O dono da razão pelo menos deveria ser. Vamos colocar assim. Assim, muitas ações são praticadas por indução do inconsciente. Podem ser notados através da observação de pessoas do nosso relacionamento ou de muitas outras em nosso dia a dia. Também através dos meios de comunicação, principalmente da televisão, da internet e de incontáveis exemplos
de acontecimentos comportamentais pautados de incoerência por quem os praticam. Concorda comigo? A gente tem uma ferramenta maravilhosa, estamos aqui num eixo de um debate. Mas se eu pego essa mídia que estou aqui e eu começo a falar incoerências, a falar coisas que provocam um eixo de alienação para quem me escuta, para quem está no autoconhecimento e no desenvolvimento, vai questionar, né? Já diria Gilberto Freire, né? Ele dizia assim, que quando o ser humano tem criatividade, ele questiona. Então, quando a gente tem autoconhecimento, né, a gente questiona. A gente começa a colocar em questionamento. A Alexandra está trazendo aqui uma informação do que eu estudei, do que eu me preparei para a live, né? Do que eu sei, porque atuo também com muitas pessoas, né? Mas eu espero que todos vocês vão em busca de dizer assim, não, Alexandra, eu não concordo com isso que você falou. Opa! Então, é um eixo de criatividade, de autoconhecimento, que faz com que eu comece a ter não um embate, mas um debate. E aí nós não ficamos alienados. Por isso, meus caros, a fronteira entre o espiritismo e as experimentações psicológicas apresentam oportunidades interessantes de explorar e interpretação para que a gente possa ter as nossas ideias, as nossas eclosões. E trago essa relevância pelo lado espiritual, que é o de nosso interesse, né? É o nosso interesse aqui, afinal de contas, estamos numa casa virtualmente espírita, né? Por isso que eu estou trazendo essa relevância, né, do espiritismo, porque esse interesse que move o espiritismo para que a gente se autoconheça, para que a gente comece a entender os nossos processos internos, pois mostra como alguns resultados recentes de experiências têm impactado na compreensão de fenômenos que estão na interface espírito e corpo, né? E a gente vai utilizando eles aqui para que a gente possa fazer essa troca. Um exemplo muito interessante sobre a importância da chamada mente inconsciente na tomada de decisões por mente inconsciente. A gente vai entender um conjunto de processos mentais que ocorre sem que o indivíduo tenha consciência. Então vamos entender um pouquinho o que é essa inconsciência, já que ela faz parte do nosso processo, porque a consciência nos é dada aquela sensação de que temos de fato controle sobre os nossos atos. Não é assim que a consciência nos dá? Um controle sobre os nossos atos? Assim como nos diversos órgãos do corpo que funcionam de forma autônoma, por exemplo, sem a deliberação da vontade por parte de quem o controla. Meu coração aqui está batendo, meu pulmão está enchendo de ar, mas eu não tenho controle sobre isso. Ele é completamente autônomo, concorda? O cérebro também opera de forma autônoma. E é muito da vida mental, quer dizer, ele funciona sem que o indivíduo tenha consciência disso. Então a gente vai trazer o conceito do inconsciente no espiritismo. Então, segundo Allan Kardec, né, indiretamente indicou a existência do estado do inconsciente nos encarnados ao se referir à vida do espírito como diversas, mas rica e diferente da vida de vigília. E tem um trecho, tá? Vocês vão me permitir ler aqui. Tem um trecho, um trecho do Livro dos Espíritos, tá? Que diz o seguinte: em que se pode ler sobre essas noções peculiar do inconsciente,
a existência da vida do espírito como independente da vida material. Está bem estabelecida, por exemplo, né, no eixo do capítulo 8, que diz assim, ó, a emancipação da alma, os sonos e os sonhos, né? Tem o capítulo 7 também, que é interessante ler, da volta do espírito à vida corpórea, o esquecimento do passado. Então o Livro dos Espíritos já nos mostra, né, esse eixo de indagações que a gente pode começar a ter um processo de entendimento. Então, na questão 410, Allan Kardec questiona sobre para que serviriam as ideias adquiridas durante o sono. Eu achei bastante interessante trazer essa questão para vocês, que não complementa durante o sono, que são completamente esquecidos no estado de vigília. E a resposta reafirma que a existência de uma vida paralela à matéria, que permanece inconsciente propositalmente, sem prejuízo ao aproveitamento dessas ideias. Então, algumas vezes, essas ideias, né, elas mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo do corpóreo, com mais frequência, e porém, se o corpo as esquece, o espírito as retém e voltam no momento necessário com uma inspiração súbita. Quantas pessoas não dizem, nossa, tive uma ideia, né? Nossa, escutei alguém, mas esse alguém é a inspiração que você recebe, porque você é uma centelha divina. Certamente, é no capítulo que trata das vidas pregressas que o inconsciente, como repositório de lembranças de vidas anteriores, surge de forma clara. Não temos, e certo, durante a vida corpórea, lembranças exatas do que fomos, nem do que o bem ou o mal que fizemos em anteriores experiências. Mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma remanescência do passado. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas, né, já cometidas, e essas lembranças fortuitas de vidas pregressas e as capacidades instintivas que se manifestam na vida material são fatores que afetam a forma de decisão do espírito e que devem ser levados em consideração ao seu explicar o funcionamento do estado inconsciente, principalmente sobre as quais seriam as causas aí relevantes que levariam a uma decisão. Entendem por que sempre batemos na tecla do autoconhecimento? Tudo isso que eu estou falando para vocês, né? Não é que a Alexandra é inteligente, não. Eu estudei. Eu pesquisei, eu fui atrás, eu debati, eu conversei com pessoas ao meu redor, né, que estão nessa busca de um conhecimento, de um autoprocesso. Por isso esse convite incessante de todos nós aqui, que vocês procurem um autoconhecimento. Porque para o Espiritismo, o estado inconsciente é a própria manifestação da vida do espírito, que pode pensar de maneira diversa no estado de vigília, quando tem aí a consciência das coisas ao seu redor, e que essas coisas ao seu redor ali afetarem na maneira de pensar. Então não é tão importante a gente acordar o nosso espírito com essa adentrando na vigília, porque a vigília é o nosso consciente, né? E o nosso espírito ainda está mergulhado nesse eixo do inconsciente,
mas ele está completamente ativo, porque é ele que anima este corpo. Isto está claramente indicado, por exemplo, em parte da resposta da questão 267 do livro também dos Espíritos, sobre a escolha das provas da vida material. Né, que faz Allan Kardec, ele faz uma pergunta nessa questão, né, que se os espíritos podem proceder à escolha das suas provas enquanto encarnados, qual seria a resposta? É claro, o desejo, né, que às vezes é tão alimentar, que vai poder fluir nas escolhas que venham fazer, dependendo isso da intenção que o anime, né? O espírito livre, muitas vezes, vê as coisas de modo diferente. O espírito por si só é quem faz as escolhas. Mas olha só, ainda é uma vez, né? Ainda mais uma vez, podemos aqui afirmar que é possível lhe fazer mesmo na vida material, porque há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria, que aí vem a questão do sono, né, das inspirações, que ele serve, que ele se liberta, independe um pouco da matéria, que ele se liberte desta habitação, como essas questões em particular demonstram de forma clara que as decisões dos espíritos que estão em carne, de nós, se dão de forma inconsciente, como o espírito, ou seja, ele sequer precisa ter consciência sobre tais escolhas. Então, meus queridos, se viver é fazer as escolhas, a primeira decisão que ocorre é do espírito, tá? E sobre o tipo de existência que ele pretende passar em uma nova encarnação na Terra. Então é de suma importância nós adquirirmos o autoconhecimento. É de suma importância nós observarmos o nosso eixo intuitivo. Porque quando a gente está ligado nesta intuição, o nosso espírito que vai trazendo para o nosso inconsciente, vai entrando num processo de filtragem para que a gente comece a ter as escolhas e as nossas decisões perante a nossa existência aqui nesse plano de uma forma coerente. Porque o Espiritismo, ele nos traz o livre-arbítrio, que é fundamental para garantir a responsabilidade do espírito sobre os seus atos. Ah, é meu inconsciente que está falando. Olha, mas vem cá, querido, tu tem um livre-arbítrio que te traz a eixo de consciência. Se tu não utiliza teu livre-arbítrio com responsabilidade do espírito sobre os seus atos, não é uma graça concebida sem um custo, né, ao espírito. Tudo está interligado, mas algo que ele deve conquistar. Então, nosso livre-arbítrio é o que a gente deve conquistar a partir do momento que temos a maturidade espiritual concebida nos nossos eixos de aprendizado. Essa conquista faz com que o livre-arbítrio se desenvolva à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Vê que interessante. Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, mas influencia e que cede em virtude da sua livre vontade. Então é de suma importância nós termos esse eixo de esclarecimento e de entendimento. Porque se a gente não tem, as nossas guerras, elas se transformam em verdadeiras vilãs. As guerras que são de luta lá fora,
né, que as pessoas soltam bombas, né, tomam países, deixam pessoas desabrigadas, essa guerra da fome, essa guerra da intolerância racial, essas guerras que a gente vai tendo constantemente que enfrentar, né, no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Outro dia eu estava conversando, falando sobre essa questão do preconceito. Existe sim eixos de preconceito, mas a gente precisa começar a entender, né, esse inconsciente, muitas vezes coletivo, que nos traz uma demanda e onde a gente não sabe como conduzir conscientemente. E precisamos prestar bastante atenção a isso. Porque senão, meus caros, a gente se perde pelo meio do caminho. Porque assim, ó, é numa figura, né, emblemática que o homem que traz do pecado original, né, que traz essa tentação, outros resistem a eles e outros que vêm com esta tentação deste pecado original. A gente precisa entrar num nível de entendimento. Ah, somos frutos do pecado original. Tá, e a gente não faz nada para mudar isso? Porque a gente começa a ficar cegos e ignorantes? Pensa um pouco. Patrícia, eu não sei se eu tô com internet na minha página, né? Tu depois me dá um oi, ninguém perguntou nada, porque eu fico tão empolgada falando que eu paro de olhar pra vocês, viu, meu povo lindo? Então depois me dá uma respostinha aí, tá, Pati? Eu vou seguir, né? Que eu tô daqui a pouco, eu acho que eu tenho pouco tempo. Já olhei, acabei de olhar a hora ali, 20 horas e 42 minutos. Ai, Jesus! Né? A gente vai falando, se empolgando, né, gente? Ai, meu Deus. É muito bom fazer live, viu? É uma coisa que a gente começa a entrar num clima de processar entendimento, que as ideias vão vindo e a gente vai falando. Bom, Patrícia me falou aqui que não tem nenhuma pergunta. Então, ou vocês estão entendendo tudo que eu estou dizendo ou não estão entendendo nada. Então, por favor, minha gente, ó, peguem o que eu estou trazendo e coloque no eixo de entendimento de todos vocês, porque nós estamos travando essa guerra desde o momento que a gente vem para este plano, desde o momento que a gente começa a chegar nessa interação que a gente está tendo agora. Porque quando a gente começa a estar nessas guerras internas, né, que a gente começa a brigar com esse processo a nível interno, a gente perde completamente as razões. Se a gente for, vamos para a guerra, né? A guerra, né? Eu disse que não ia falar dela, mas tudo bem. A gente vai para a guerra, essas guerras que a gente enfrenta aí fora. Se a gente não tiver nesse inconsciente um esclarecimento, se a gente não tem um autoconhecimento de entender o que a gente está fazendo aqui, esses espíritos encarnados, esses espíritos que animam corpo, esses espíritos que precisam começar a entender que a natureza humana, ela é muito além, né, do que este invólucro limitante que a gente aqui tem, intolerante que a gente tem. A gente vai começando a ter um nível de entendimento muito além, né? E vamos ter e trazendo do nosso inconsciente determinados eixos de esclarecimento. Lembra, gente, que quando a gente não sabe da nossa estrutura, sabe o que é que acontece? Muitos que gostam aí de saber das obsessões, começamos a ficar obsediados. E essa obsessão, a primeira delas, acontece aqui dentro, ó. Eita, li uma pergunta, mas Salles, tu teve sorte, porque eu tava olhando agora para baixo. O espírito é materializado via o espírito é materializado via inconsciente.
Eu não entendi muito tua pergunta, mas vamos lá. Eu vou dizer o que eu entendi, tá? Eu não entendi muito, mas eu vou explicar o que eu entendi. Veja só, o inconsciente, ele está dentro da gente. Eu tenho aqui, eu sou uma pessoa que estou no corpo físico, na matéria, tá? E eu tenho o meu inconsciente. Quem é o meu inconsciente? Aonde está adormecido, né? O meu inconsciente onde está adormecido? No meu espírito. Não é nele que nós carregamos todos os eixos a nível de estrutura, de vidas. A gente não carrega uma bagagem, a nossa caixa de Pandora, ela não é trazida com o nosso espírito? Agora, como ele vai se manifestar na matéria, que eu acredito que seja isso que você esteja perguntando, Salles, né? Como é que vai se manifestar na matéria? É a partir do momento que eu começo a ter um esclarecimento de autoconhecimento, né? Lê o livro dos Espíritos, tá? Todos vocês e o Salles também que faz essa pergunta. Porque ela está muito bem clara lá no livro dos Espíritos, na questão 267. Tá? Então esse processo de inconsciente, ele está dentro de nós. Lembra? Ele é um aliado. É quando eu vou dormir, eu tenho um sonho. É quando eu estou parada assim, porque eu estou fazendo um trabalho comigo. Aí daqui a pouco vem uma ideia, né? Vem uma inspiração que eu não sei. Isso é tudo do nosso inconsciente, que vai despertando no nosso consciente matéria, que faz com que todos nós começamos a entender o que é o nosso espaço aqui, como é que a gente tem que se comportar. Precisamos entender que o inconsciente parece guardar a chave para a essência do espírito encarnado, cuja existência integral ela vai ocorrer, viu, Salles? Em outro plano. Cremos que as descobertas, né, recentes sobre a operação da mente inconsciente são importantíssimas, né, que vão trazer validações das lições trazidas pelos espíritos já durante o eixo muito dessas complicações, dessas respostas, né, do livro dos Espíritos. E o livro dos Espíritos já traz essas respostas muito antes, né, de Sigmund Freud. Não vamos invalidar Sigmund Freud. O cara foi, né? Eu trabalho com psicanálise, né? Nessa vertente que eu atuo. Sigmund Freud foi um marco aí para psicanálise, para psicologia, né? Para esse eixo de entendimento emocional. Mas olha, Sigmund Freud e Jung, que eu amo, né? Amo Jung. Ok? Mas o livro dos Espíritos já traz, né, esta compilação de respostas muito antes. Porque para a ciência que investiga esses casos, o inconsciente é um estado de pré-decisão. Talvez mais dentre os inúmeros estados do cérebro entendido como um hardware, né, que roda um programa. Ok? Patrícia me mandou pergunta. Salles, a parte desse conhecimento, a intuição, dá a voz ao inconsciente? Sim, dá sim, Salles. Estou com o livro dos Espíritos. Obrigada pela orientação para o estudo. Ah, que bom. E para todos que estão aqui assistindo, viu? Salles está aí nessa manifestação, né? Mas eu convido todos a vocês. Tem vários livros aí, né? Mas o livro dos Espíritos ele é bastante esclarecedor, né? Nessa vertente do que eu estou trazendo aqui.
Então, meus caros, para o Espiritismo, né, o inconsciente não é meramente um repositório de lembranças ou desejos reprimidos, tá? Ele é a própria manifestação oculta da vida do espírito em sua jornada evolutiva. As manifestações observáveis do estado inconsciente são importantes evidências da vida oculta que, por meio de experimentos, e é possível estudar, que tem implicações ainda pouco esclarecidas para a sociedade. Por isso que o autoconhecimento ele é tão importante. E uma das perspectivas abertas pelo Espiritismo é que nós encarnados, olha só, tá? Que nós, essas perspectivas abertas pelo Espiritismo é que nós encarnados guardamos memórias ou consciência plena de nossas decisões, mesmo para aquelas que não subiram ainda, né, conscientemente durante a vigília. A inconsciência de tomada de decisão seria uma espécie de segunda consciência que reverberaria no campo mental de todos nós, ou do tipo de memória reflexa de seu pensamento como espírito, ok? Eu acho que tem mais uma. Joana vai falar muito disso. Isso aí, Joana de Ângeles. Tem muitos livros. Joana de Ângeles também é outro amor. Obrigado, Paula Bezerra. Ai, que prazer saber que tá por aí. Exatamente, Joana de Ângeles também nos porta muito isso, muita informação sobre essas guerras, sobre esse eixo do nível do inconsciente, né? Então, ó, gente, material tem de estudo, né? Material tem de estudo, material tem de eixos de esclarecimento. Basta que a gente vá beber. Eu já escutei isso de um amigo espiritual chamado Andrews. Ele diz assim: vocês têm a fonte jorrando, vai beber nela. Só basta tu ir lá beber nela, buscar, né, esta fonte, porque a fonte está aqui, ó, jorrando. Porque essa reverberação é importante para que dela uma memória seja guardada. Eu me lembro de que tomei uma decisão e aí aí vem assim, o auxílio, né, de outras tomadas, que é o inconsciente, né? A consciência te dá a permissão de tomar uma decisão e o nosso inconsciente, ele nos auxilia nesse processo, porque o contexto semelhante até o processo desta completamente no eixo autônomo, né? Daqui a pouco o nosso espírito não precisa mais do corpo, dessa consciência que a gente está tendo agora aqui. Ele mesmo vai tomar uma autonomia quando vai partir para outro plano, tá? Não é que a gente vai aqui sair do corpo e ser um bando de espírito volitando aqui nesta terra, não. Pelo amor de Deus. Seria maravilhoso, mas não é. A gente não chegou ainda neste eixo evolutivo, infelizmente. Ok? Mas a partir do momento que a gente entra nesse processo do consciente, auxiliando o inconsciente, vamos agregando, vamos subindo degraus evolutivos, né? Em outras palavras, eu até diria, a consciência que temos de nossos atos quando encarnados, após uma escolha, é um mecanismo de feedback, né, de realimentação, a gente pode até dizer isso, que reforça o aprendizado durante a existência, e aí o seu papel principal é guardar a informação para o uso posterior. Olha que coisa linda. Porque tudo que a gente aprende aqui, nós levamos. Então vamos fazer essa realimentação do nosso espírito, fazendo com que a nossa consciência venha cada vez mais, né? A nossa inconsciência, a nossa consciência, ela venha cada vez mais plena de informação. Outra razão importante para esse funcionamento do inconsciente é o da eficiência
A mente parece responder melhor a determinadas situações em que ela não tem que pensar muito sobre qual seria a melhor solução quando a gente começa a despertar o inconsciente. Viu que ele não é um vilão? Ele é apenas um estado de manifestação que nos provoca a estar em constante movimento, porque esta mente, né, ela vai se tornando eficiente. Chegou mais uma pergunta. Cheiro de cigarro várias vezes no dia, mesmo sem ninguém comigo. Fabi, tá? Eu acho que é Fabi Vilar. Sinto cheiro de cigarro várias vezes no dia. Não, sinto cheiro de cigarro várias vezes no dia, mesmo sem ninguém comigo. O que eu faço para isso parar? Eu estou orando todos os dias, mas parece que não resolve. Olha só, isso, né? Vamos lá, tem muita gente que tem esses cheiros, odores. É um cheiro que te incomoda, né? Primeiro é avaliar esse cheiro. Incomoda? É cigarro, Alexandra. Todo cigarro incomoda. A mim incomoda extremamente, né? Mas enfim, esse cheiro incomoda. Isto se tá perguntando é porque tá ali incomodando. Então vamos lá. Provavelmente, aí a gente tem que trabalhar aí as questões dos vícios. Ah, Alexandra, mas eu não fumo. Detesto quem fume. Mas tem alguns outros vícios, porque vícios não necessariamente tem que ser de drogas lícitas e ilícitas. Existem vícios variados. Então, se está vindo esse cheiro de cigarro, é interessante poder avaliar primeiro o seu vício. Porque se aproxima, veja só, a gente tem um radar. Todos nós temos a Márcia vem falar sobre obsessão, desobsessão. Maravilhosa. A próxima live aí de Márcio, tá? Finalzinho do mês. Próxima é a Alex, que também vem com um tema maravilhoso. E a outra é a Márcio, né? Mas no final do mês. Então assim, ó, gente, nós temos outros vícios. Então, Fabi, procure entender que tipo de vícios pode ser que você esteja impregnando. Porque pode ser um irmãozinho que esteja ali se aproximando. Ou então um eixo de entendimento, né, do teu inconsciente e dizer assim, ó, acorda porque tem algo que não vai bem. Então é necessário, a gente pode aqui dar várias explicações sobre isso, tá? Mas, já que a gente está falando do nosso inconsciente, seria bastante interessante você procurar entender se está passando por algum eixo, tá? De vícios, qualquer tipo de vícios. É claro, Márcio, que eu ia falar sobre tua live. Tu acha? A gente fica com a conexão aí toda, eu e tu, né? Eu falo uma coisa, aí eu descompacto, a Márcio tem que complementar. Ok? Ok, Fabi, eu espero que esteja esclarecido. Aí outra dica que eu te dou, Fabi, a gente tá fazendo um trabalho de desobsessão, né, à distância. Então, por favor, coloca teu nome lá no site, vai lá no site, coloca lá teu nome, né, endereço, por que você tá passando, porque aí a gente faz o processo das vigílias. A equipe espiritual, ela vai te visitar para poder equilibrar aí e você recebe algumas orientações mais precisas para o que você precisa, tá certo? Mas pensa, qual é o vício que eu tô? Não é, às vezes, nem drogas lícitas nem ilícitas, são outros vícios, sei lá, de comida, de trabalho, tem vício de trabalho. Então procura entender quais são esses vícios, porque pode ser que um queridinho estejam se aproximando, né, pra te dizer, ó, tem algo que não vai bem. E aí precisa tomar cuidado, tá? Ok? Espero que eu tenha respondido as perguntinhas, tá? Um trabalho interessante e recente de argumentar que há uma moral aí do inconsciente, são as decisões morais das pessoas, são as melhores, justamente quando elas decidem inconscientemente que o outra prova a operação das faculdades do espírito, que aí a gente tá falando aqui de obsessão, tá? Uma vez que o espírito, em essência,
é responsável pelos atos, que as decisões são tomadas mesmo sem consciência imediata, como um feedback de uma operação inconsciente, ele também é o único responsável por elas, né? Que vai fazendo com que não haja um prejuízo na noção do livre-arbítrio. Lembra, nós temos livre-arbítrio. O que é que eu quero atrair para mim? Tá? O que é que eu estou querendo atrair para mim? Porque na visão espírita, é preciso elucidar a interação espírito-matéria sobre como se daria em relação a entre o espírito e o cérebro, ou o sistema nervoso sobre o qual ele atua. Enquanto inúmeros pontos aí, gente, é obscuro, né? Que existe esses pontos obscuros que servem de risco, de negação dessas responsabilidades do espírito encarnado, de nós, do espírito encarnado, eu, matéria, eu que estou aqui animando este corpo, sobre os seus atos de criação, como por exemplo, embaraços jurídicos pela negação do livre-arbítrio. Para se convencer disso, gente, é importante considerar uma visão integral do ser humano e desvendar inúmeros outros mecanismos pouco esclarecidos sobre o funcionamento da mente. E quando a gente começa a ter esses eixos, né, esclarecedores, vamos tendo indícios, né, de evolução espiritual. A gente procura tanto essa evolução, né? Ô, meu povo, procuramos tanto essa evolução. E tá bem dentro da gente. Não tá lá fora, não. Ela tá aqui dentro. Porque lá fora é apenas o reflexo. As guerras, todas elas, é o reflexo das nossas guerras internas. Há indícios recentes de que a percepção do inconsciente, quando um obstáculo é obtida assim por doenças ou mau funcionamento do cérebro, não impede a mente de funcionar, do funcionamento inconsciente, né? É quando as pessoas voltam e relatam: ah, eu vi fulano, como tu viu, tá dormindo. Que pressente, né? Que se debate a possibilidade de o inconsciente ser capaz de realizar tudo o que é possível no estado do consciente, o que é uma perspectiva promissora aí diante do ensino espírita sobre a verdade vida dos espíritos. Quando a gente começa a ter essas informações, vamos percebendo que o comportamento humano é produto das nossas guerras internas. Quando a gente começa a entender isso, muitos de nós já passaram por tanto, ou ainda estão passando pela noite escura da alma, que pode ser emocionalmente devastador, mas pode ter certeza que o seu crescimento espiritual saltará exponencialmente quando esta fase terminar na consciência do inconsciente. Tenha certeza disso. Porque essas guerras externas e internas só geram mortes e sofrimentos. Então, queridos, oremos. Acordemos o nosso inconsciente através do autoconhecimento. Quando o mundo compreenderá que as criaturas precisam viver em harmonia e fraternidade para serem felizes, que os governantes de povos e nações evitem as guerras e promovam a paz e a concórdia em nosso planeta Terra, que traga essa fraternidade e amor ao próximo. Quando tudo isso for compreensível, quando tudo isso for esclarecido através do nosso
conhecimento, do nosso autoconhecimento, a vida ela vai começar a ter uma transformação magnífica. E essa magnitude é que faz com que os nossos, com que o nosso espírito ele acorde cada vez mais nesse nível de inconsciente. Faz com que o nosso espírito ele comece a integrar com todas as bagagens de vidas pregressas que a gente traz nos nossos lombos, porque a gente traz isso nas nossas costas. Mas a gente tem aquele véu do esquecimento, pegamos o livre-arbítrio na mão e muitas vezes não sabemos como conduzi-los. Quando eu tava pensando do tudo que eu tava, porque eu faço uma colinha aqui, tá, gente? Porque de vez em quando eu dou uma olhada na cola que eu fiz, porque falar tudo isso pra vocês claro que vem muitas informações na cabeça de tudo que a gente já estudou, né? E das inspirações que a gente vai recebendo do meu espírito, dos espíritos que estão aqui, né? E quando eu estava preparando a live para vocês, eu lembrei da prece de Cáritas, né? Claro que eu não vou ler, porque eu nem trouxe ela, mas antes de entrar na live eu estava relendo o que eu ia falar para vocês aqui e me lembrei da prece de Cáritas, né? Que eu mais ou menos o que veio na mente dessa prece foi que Deus nosso Pai, que é todo poder e bondade, Ele nos dê força, aqueles que passam pela provação, né? Que nos dê força, a luz, aqueles que procuram a verdade, e que no coração do homem a compaixão e a caridade, né? Eu acho esse trecho da prece de uma fortaleza, de uma força dentro de nós, e que cada vez mais que a gente procure, né, estar nesta bondade, neste conhecimento, trazendo para a luz, procurando a verdade, porque a verdade, ela quando vem, ela nos salva. Quando ela vem, a gente começa a fazer alguma coisa por nós, pelo outro. Quando a gente começa a entrar num processo de autoconhecimento, a gente começa a ter uma eclosão a nível de consciência, quer abrir o terceiro olho, abre tendo a tua consciência, busca ela, seja lá onde for, numa live, num livro bem lido, né? Numa palestra assistida, numa terapia sendo feita, numa conversa com amigos, numa troca salutar. Vamos parar de ficar alienados, perplexos apenas diante do que está acontecendo. Porque essa perplexidade, ela não está trazendo e não está levando todos nós a lugar algum, apenas a indolência e pior, o julgamento. Não é nem o auto-julgamento, é o julgamento. Então vamos prestar atenção à nossa evolução. E a nossa evolução acontece quando a gente vai entender o que está se passando no nosso inconsciente. Ok? Eu não sei se eu tenho mais tempo. Eu já tô 9h10 quase. Gente, eu tô tão linda de 9h10. Porque antigamente era 9 horas, já me cortavam aqui. E eu ainda tô com vocês. Ok, gente? Lê a prece de Cáritas, tá? Eu vi uma pessoa dizendo que é belíssima e realmente é linda. Lê a prece de Cáritas. Isso dá um conforto imenso para os nossos corações, né? E faz com que a gente cada vez mais entre numa dimensão de entendimento e de esclarecimento interno. Eu que lhe agradeço. Tu que é linda, Maria de Jesus.
Gente, eu espero que a proposta que eu trouxe aqui para vocês de entendimento, de esclarecimento, ela possa ter sido de uma clareza e de uma elucidação para que todos vocês comecem, né? A minha intenção aqui é provocar realmente todos vocês, né? E pegar essa provocação e fazer com que vocês se incomodem, né? E comecem a fazer alguma coisa, porque a gente só muda, a gente só transforma quando nós começamos a nos incomodar. Quando nós começamos a passar por nossas provações. Aí quando a gente passa por nossas provações, a gente começa a ter um direcionamento, um olhar na vida completamente diferente. Então, meu intuito aqui é provocar todos vocês. Eu espero que eu tenha conseguido alcançar essa provocação e trazer cada vez mais para vocês esse nível de entendimento no eixo espiritual, né? Porque quando a gente desperta o nosso espírito, a gente começa a ganhar força para toda a nossa existência. Um beijo grande a todos vocês. É um prazer imenso estar sempre aqui com todos vocês, esclarecendo, trazendo, tirando dúvidas naquilo que a gente pode, né? E a gente vai se ver com outras lives, porque agora é o nosso início, né? As nossas queridas, lindas amigas nos demos aí toda a força para iniciar a nossa live. E agora vem eu, João, Márcio, Alex, para trazer mais informação. Elas voltarão com convidados bons, né? Para que vocês cada vez mais tenham um eixo de aprendizado. Gratidão a todos. Obrigada aos nossos amigos em espírito, ao nosso Pai Maior, a nossa grande Mãe Maria, por mais essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais com vocês. Um beijo a todos e até breve. Tchau, tchau. Ai, vou desligar, tá, gente? Tchau.